Olá, meus queridos alunos, muito boa tarde. Meu amigo Raimundo, que já está aqui presente conosco. Na aula de hoje, conforme nós combinamos, os grupos vão apresentar o protótipo e nós contamos com alguns convidados especiais para que possam dar um feedback e ajudar vocês a entender melhor o problema que vocês vão resolver desenvolvendo a ferramenta que nós vamos desenvolver nessa disciplina. O nosso primeiro convidado é o grande Raimundo, amigo e dono do estúdio de Pilates, onde eu faço aula. Raimundo, você quer se apresentar rapidinho aí para o pessoal? Olá, pessoal, boa tarde. Como o Gabriel falou, me chamo Raimundo. Tenho um espaço de Pilates, né, e yoga também, chamado Core Studio, e Gabriel aqui me convidou pelo fato da gente já ter conversado sobre a questão de um aplicativo, né, de agendamento de aulas, né, de marcação de aula, né, enfim. E aí estou aqui para poder aí assistir um pouquinho, né, e contribuir um pouco. Beleza, valeu, Raimundo. Raimundo, eu combinei com eles aqueles horários que eu passei para você. Os meninos estão divididos em equipes. Duas das equipes vão trabalhar no projeto do estúdio. A primeira das equipes que eu combinei de apresentar foi a equipe 3. Os membros dessa equipe são Edmundo, Fábio, Igor, Lucas e Matheus. Qual de vocês vai apresentar, galera? Beleza, Edmundo, pois pode compartilhar a tela e começar. Fica à vontade. Faz seu nome, Edmundo. Tá contigo a bola. Oi, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde aos que chegaram depois também. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Edmundo. Pode compartilhar a tela. Só abrindo aqui. Tá certo. Já estão vendo minha tela? Já sim, Edmundo. Bom, como o Gabriel falou, a gente ficou com sistema de agendamentos. E como o nome do projeto é Leon, a gente fez a logozinha do projeto e essa seria, no caso, a página inicial. Bom, temos a página inicial aqui, onde tem a apresentação geral do site em si, onde convida a conhecer os planos, as filiais, as modalidades e convida o usuário a se cadastrar e agendar uma aula experimental, né, no caso. Bom, vocês têm preferência de apresentar primeiro um usuário autenticado ou não autenticado, professor? Ô, Edmundo, o que você achar mais simples, talvez seja melhor o não autenticado, porque ele tem menos funcionalidades, né? Sim, pode ser. Bom, a gente tem a página sobre, onde fala um pouco do sistema, o que o sistema faz, como faz para se cadastrar, enfim, uma página simples onde depois pode ser incrementado mais informações, né, sobre o estúdio, as informações da localidade, etc. E bom, como usuário não autenticado, ele tem a opção de vir nas modalidades e ele tem a opção de ver os dias que estão disponíveis, cada modalidade. Tem a opção de ver os horários, os professores, a localização, né? Tipo, se tiver mais de uma filial, então vai ter as opções, por exemplo, aqui, Estúdio 1, aí digamos que, por exemplo, aqui seja Estúdio 2, então cada estúdio vai ter o seu horário específico, né? E ele não tem habilitada a opção de solicitar uma aula, por exemplo, já que ele não está cadastrado no sistema. Então, tem até um aviso em vermelhinho aqui, que é necessário cadastrar para solicitar algum horário, ou uma aula experimental, no caso.
Ô E, Edmundo, minha primeira dúvida. Ô Raimundo, se você tiver alguma dúvida também, você pode desmutar e perguntar, tá? Minha sim, primeira pode parar. é em relação a essa semana aí, que tem essa primeira coluna, semana um, 2, 3, 4. Qual é o propósito? Porque tudo aí é numa segunda-feira, né? Que seria meio que a primeira semana do mês, entendeu? Ah, isso aí é pensando no Primeira calendário, semana, então. pensando já numa forma de calendário. Aqui foi só um layout, tipo, que a Tá, gente eu vou fez. dar essa dica aí para vocês anotarem, tá gravando, né? Vocês vão ver. Mas seria interessante se colocasse o dia do mês, né? Ou Uhum, o então a calendário em si semana também, do né? mês, um calendáriozinho que ajudasse a identificar isso daí. E outra questão que eu tenho é porque, por exemplo, no mesmo horário, é muito comum ter mais de um professor. Então, pensando no caso do Raimundo, ele tem estúdio aqui no Alto e tem estúdio na Nova Betânia. Então, por exemplo, você colocou ali 8 às 10. As aulas de Pilates, geralmente, elas são de hora em hora. Então, a gente pegar ali de 7 às 8, por exemplo, vão ter pelo menos duas professoras dando aula no estúdio do Alto e devem ter pelo menos uma ou duas também no estúdio da Nova Betânia. Então, vocês precisam pensar o layout de vocês de tal forma que fique fácil de encaixar aí vários professores no mesmo horário, certo? Uhum, Pera aí, Raimundo. sim, sim. Como é o nome da pessoa que está apresentando mesmo? Edmundo, Edmundo. Edmundo, você pode voltar lá na página inicial, por favor? pode ser. Acho que falta a opçãozinha, né, de voltar. Ih, bugou tudo agora. Edmundo tem como voltar com a setinha do teclado pelo Figma, se você for lá. Eu esqueci desse detalhe. Pronto, então enquanto ele está voltando aí, eu vou adiantando. Uma coisa que tem que priorizar é praticidade, sabe? A pessoa, quando ela chega para fazer isso, ela não quer ter trabalho, não. Ela já geralmente está fazendo outra coisa, ela tá ocupada já com outra atividade. Então, assim, quanto mais direto e simples for, melhor, sabe? Tipo assim, que a pessoa, em 4 cliques, ela já consiga estar agendando a aula. Ela não tem que estar procurando muito, sabe? Uhum. Por exemplo, aí, né? Baixa aí um pouquinho, por favor. Mais, pode ir. Pronto, vá mais. Pronto. Esse aí, ó. E agende já a sua aula experimental. Eu estou supondo que a pessoa, ao clicar nesse quadradinho do agende, vai direto para o link, não é isso? Sim, ele já vai ser direcionado para se cadastrar no sistema já. Pronto. Isso aí tá ótimo, sabe? Mas isso Uhum. aí é bom que você botar lá em cima, lá no começo. Quando a pessoa entrar na página, ela já está procurando isso, sabe? Ela já quer agendar uma aula. Uhum. E, de certa forma, também, para a gente que está vendendo, é interessante que ela já entre querendo agendar mesmo. Ela não fique procurando, sabe? Aí depois ela manda uma mensagem para a gente: rapaz, eu entrei lá, mas eu não achei onde é que agendava a aula, sabe? Então, assim, Sim, realmente. mas tá ótimo, tá muito bom. Mas esse agente, sua aula, ele tem que ser logo de cara, sabe? Assim, na frente, uma coisa bem, bem rápida. Mas tá muito bom, De tá muito bom. preferência piscando em negrito com o nome do Raimundo, para chamar o cara para agendar. Aí esse entrar em cima, do lado direito, superior direito, ele já vai ser para quem já é aluno, né? Então, Sim. assim, se a pessoa já é aluna, ela vai entrar, na hora que ela entrar, ela já vai direto para essa grade que Gabriel falou, né? Do mês, né? Ou da semana. E aí já vai ter as opções principais. Se ela está entrando aí, ela está querendo remarcar uma aula, ela está querendo fazer um agendamento, sabe? Uhum. Então, assim, tem que ser bem simples mesmo, para não dar trabalho. Mas tá Mas ótimo. na hora que ele entra, vai ser direcionado para a página de login. E da Isso, página de tá login ele já cai direto na ótimo. agenda dele. Aí tá ótimo, isso aí, exatamente. Aí ele vai visualizar, tem aula quando aqui? Aí ele já. Mas tá muito Sim, bom. aqui é já a agenda dele já. Na página principal, na hora que ele logar, ele já abre e já tem a agenda dele com as aulas que ele já tem marcado. Esse aí. Tá ótimo aí, tá muito bom. Pode continuar. E bom, dando continuidade, a questão do. Pronto, se ele vem em modalidades, ele vai ter as opções para ele solicitar. Aí aqui a gente pode mudar o layout também para essa questão de facilitar. E ó, aqui um exemplo de que ele clica lá no botão de solicitar e vai abrir aqui
os detalhes, onde tem o horário, o professor, a localização, e aí, se ele quiser solicitar Ô, a reposição Edmundo, ou não. pensando Oi? aqui no fluxo de execução, pensando no fluxo de execução, como o Raimundo falou de forma bem prática, na hora que a gente entra, tá lá na agenda, a minha agenda. Volta lá para lá, por favor. Pronto, aí é minha agenda. Aí eu tô vendo aqui, eu tenho um Pilates dia 11. Aí eu já olhei, cara, dia 11 eu não vou conseguir ir pro Pilates. Como é que ele cancela? Eu quero cancelar essa aula do É, dia 11. aqui seria a opção dele clicar e cancelar. Tipo, Beleza, cancelar. com 2 cliques então já resolve, né? Aham, sim. Perfeito. E aí, se ele cancelar, o Edmundo, seria interessante que tivesse alguma notificação nessa tela principal dele que ele tem uma aula com direito de reposição. O Raimundo, eu mandei para eles aqueles critérios. Para eles terem direito de reposição, eles precisam cancelar com pelo menos 1 hora de antecedência, aquelas coisas lá. E aí eu acho que seria legal, nessa tela inicial, já mostrar um avisozinho em vermelho se ele tem alguma reposição a fazer, certo, Edmundo? Sim, poderia ser até um Aquele negocinho aqui sininho no com notificação. canto e tal. É, concordo. Aí pronto. No caso hoje, né? Hoje é dia 12, são 2 da tarde. Aí vamos supor que a pessoa tem 15 horas, ela vai ter uma aula de 15 horas, né? De 3 horas. Aí ela entrou agora para ir para cancelar, só que como já são 2h12, ele não pode mais cancelar, porque ele tem que cancelar pelo menos com 1 hora de antecedência. Sim, Se ele cancelar depois disso, aí assim, é só uma ideia, sabe? É possível fazer isso também? Assim, aí, quando ele clicar, vai aparecer assim, não é possível mais cancelar a sua aula. Né? sim, Algo nesse sim. sentido. É que não tem como implementar aqui, mas na hora de fazer o sistema real é possível sim. Sim. Mas tá ótimo. Ei, Gabriel, você Oi. passou. Eu não sei se foi combinado alguma coisa no sentido de em relação ao pagamento, foi ou não lembro. Não tinha botado aqui não, Raimundo. Para eles não. O que eu botei foi que eles fizessem o gerenciamento, sabe? Não fazer o pagamento pelo sistema, mas que eles gerenciassem o pagamento dos alunos, ó. Ele vai mostrar agora. Pronto, Aqui tá, tipo, pronto, beleza. seria as informações pessoais do usuário, e aqui teria, por exemplo, planos de pagamento. Aí aqui foi só um exemplo de ter o cartão e tal, do plano que ele vem a ter, Pronto, enfim. não precisa realmente ter a opção de pagar pelo site. Né? A pessoa, por exemplo, eu quero Uhum. pagar, aí ela entra aí, e aí direciona para o gerenciador financeiro. Não precisa disso, não. Mas uma coisa importante ter hoje é o seguinte: data de vencimento tem que ter aí, o dia que vence o mês dele. E, por exemplo, você pode ter aí o Pix, o número do Pix, ou conta corrente, sabe? Aí pronto, eu quero pagar, minha data de vencimento hoje, o número do Pix está aí, amigo. Aí hoje em dia a pessoa pega o aplicativo ali, entra no aplicativo do banco, copia, cola o número do Pix e já faz o pagamento na hora aí. Bem facinho. Inclusive, Edmundo, esse sistema especial eu tinha feito um protótipo mobile. Eu coloquei nessa tela inicial do usuário, eu coloquei uma observação com o dia do vencimento dele. Então, aqui nessa página, ó, você vê ali o canto superior direito, embaixo de onde teria a foto do usuário, tem muito espaço. Dá para adicionar a notificação de que ele tem aulas a repor e dá para colocar também uma observação com a data do vencimento dele. Inclusive, você pode até pintar aí no calendário de vermelhinho para o cara saber que é o dia do vencimento. Verdade. Realmente é uma boa sugestão. Ei, Gabriel, Oi? mas assim, tá muito bom. Parabéns aí a equipe que fez. Mas assim, a gente só vai fazer algumas melhoras mesmo, né, em mudanças, quando começar a usar mesmo, tá? Bota os alunos para usar. Uhum. Os alunos, É isso né? mesmo, Olha, é isso mesmo. aí Aqui pronto, na... quando começar a usar, aí o pessoal começa a dar feedback, sabe? Sim. Raimundo, bota isso, Raimundo, bota aquilo. Mas A a nossa princípio tá ideia ótimo. aqui é que os meninos eles consigam. Hoje eles só fizeram essa parte da interface só para a gente captar as ideias, né? Que é para 2 motivos: para eles mostrarem para você o que eles entenderam e para você tentar dar ideias para eles melhorarem. E aí, ao longo dessa disciplina, até mais ou menos outubro, novembro, a gente vai desenvolver de fato o sistema. Aí vai dar tempo deles colocarem para testar. Aí a gente coletando os feedbacks dos alunos reais, aí a gente toca o projeto depois da disciplina, com quem quiser tocar com a gente. Certo?
Pronto, beleza. Vai lá, Edmundo, o que mais você acha que é importante mostrar aí para pegar ideias? Tem a página de admin, mas não tá indo. Deixa eu voltar aqui pro... Ah, pronto, tá aqui. Bom, aqui no caso seria a parte de administração, né? O dono, o secretário, administrador, o que for, vai entrar nessa parte e aqui vai ter, por exemplo, gerenciar as modalidades. Vai aqui, clica em cadastrar nova modalidade e tem como ele vir e cadastrar a modalidade. Quais foram os campos que você colocou aí, Edmundo? Tá pequeno para mim, eu não estou conseguindo enxergar. Nome, descrição e foto. Pronto, tem que ter os horários da modalidade e os professores também. É porque os horários a gente fez separado. Oi? Cadastra um horário, aí tem aqui. Sim. Primeiro cadastra a modalidade e depois você vai lá e você cadastra os horários específicos daquela modalidade. Pronto, então nesse caso você está criando duas telas para fazer uma coisa só. Aí entra naquela questão de usabilidade, cara, reduz as telas. Quanto menos cliques o usuário ele fizer para realizar algum melhor. Então se der para encaixar tudo, depois você pensa com carinho se dá para encaixar tudo numa tela só. Sim, mas realmente acho que dá, sim. Essa tela ficaria realmente Pode ficar como uma desnecessária. parte da outra lá. Na hora que for cadastrar a coisa aparecer a parte dos horários aqui, né? Isso. Sim. Aí pronto, aqui é gerenciamento do administrador, no caso. Tipo, ele vai poder cadastrar, editar e deletar informações de tudo, de filiais, de planos, funcionários, né, de tipo secretários, vai poder gerenciar usuários, professores e os horários. Raimundo, essa parte aí é de uso só para você e para a Val. E aí o que você preencher aqui vai refletir lá no sistema principal para os outros alunos. Sim. Certo, beleza. Tá ótimo aí, viu? Ele vai ser um aplicativo também da gente ter um banco de dados com as informações dos alunos? Vai, Raimundo, Sim. vai sim. Sim. Por exemplo, quando vem aqui em usuário, se quiser ver a informação de algum usuário, clica aqui na opção de visualizar e vai abrir a tela com a informação, com todas as informações do usuário. Sei. Tá ótimo. Quiser cadastrar um novo usuário, assim, sei lá, o usuário teve uma dificuldade de acessar o sistema, não conseguiu se cadastrar. Tem como você vir aqui e cadastrar ele. Uhum. Tem um pessoal, por exemplo, pessoal mais velho, sabe? O pessoal que não consegue, não tem muita Tem habilidade. dificuldade. Tem gente que não vai saber usar isso aí, não. Aí tem, geralmente... Exatamente por esse motivo que vai ter essa... Alunos de 70, 80 anos, sabe? Aí eles geralmente pedem para o filho fazer, a neta. Passa aqui para mim, que eles não sabem utilizar, sabe? Sim, uma coisa importante também, lá no começo, eu acho que tinha, contato, um telefone de contato da gente, sabe? Assim, dúvidas, aí a pessoa vai lá e tem um número lá bem grande também para a pessoa perguntar alguma coisa. Pronto, isso é uma informação que pode colocar no sobre e pode colocar até aqui, ó. Na parte pronto. inferior, em todas as páginas tem esse contato. Pronto, tá ótimo. É porque ali estava como administrador e não tem essa parte, mas a parte do usuário, todas as páginas têm contato, endereço, redes sociais do estúdio. Ficou ótimo aí. Essa logomarca é uma pessoa deitada, né? Certo. Ficou legal, né? Achei bacana. Ficou bom. Tem outra equipe também com esse mesmo projeto, Raimundo. Então, para não estender muito tempo, Edmundo, eu acho que já deu para... Mas é isso mesmo. Né? Sim. Beleza, então, cara. Obrigado. Tá bacana. Dá para a gente evoluir. Eu agradeço. Aí que você pegou. Agora, então, a equipe 5, que são Aleph, Assênio, Jorge, Maicon e Renan. Fiquem à vontade, galera. Aproveitar para dar boa tarde para Carol, que entrou agora. Caroline Amorim, doutora Caroline Amorim, a grande advogada aqui de Mossoró, e ela vai nos auxiliar em relação ao planner. Daqui a pouco chega a sua hora, Carol. Ainda estamos trabalhando aqui no projeto Leon, tá certo? Se você quiser dar uma boa tarde aí para a galera, enquanto o pessoal vai se organizando aqui.
Ô, Miqueias, não precisa ficar espalhando esse tipo de coisa, né, Miqueias? É segredo. Tira um ponto, Gabriel, dele. É -1 do Miqueias. Mas sempre existem as exceções, Miqueias. Bora, desde conversa. Cadê Jorge? Cadê Asênio? Quem é que vai apresentar de vocês? É você, Asênio? Alô, alguém da equipe? Então é você, Asênio. Geralmente é quem não sabe ou quem pergunta. Manda brasa aí, compartilha a tua tela. Faz teu nome, Asênio. Deixa o pior que o Asênio saiu. Vamos lá, vamos lá. Jorge, você, Jorge. Bora, galera. Alguém da equipe, a gente está perdendo tempo, os horários estão super apertados aqui. Vocês precisam mostrar logo para coletar essas valiosas observações. Valeu, Asênio, já está aparecendo. Fica à vontade. Tá, eu vou começar a mostrar aqui. Se alguém do meu grupo quiser apresentar alguma coisa, pode acrescentar. Pronto, beleza, eu vou estar aqui também. Bom, essa daqui é a landing page. Não se incomoda com a rua exatamente atrás de mim. Mas essa daqui é a landing page. É o que o usuário vai ver exatamente quando ele abrir o site pela primeira vez. Isso que a gente planejou para mostrar a cara do estabelecimento, né? A cara do produto que a gente quer oferecer. Então, a gente pensou nessa interface para justamente causar aquele primeiro contato com o usuário. Isso aqui embaixo Então, poderia ter algumas informações extras. Aí a gente coloca A depois. vantagem de vocês, galera, é que todas as observações que o Raimundo já passou servem para vocês. Então já joga também aí a questão da aula experimental aí na cara do usuário. Sim, verdade. E a gente também estava planejando, não sei se seria uma boa, colocar nessa landing alguns, porque tem uma seção de blog, né? E que ela também vai ser usada para postar alguns conteúdos, algumas coisas assim. E a gente estava pensando em colocar logo abaixo dessa landing, um conteúdo mais abaixo, os posts mais recentes desse blog. No caso, vocês acham viável essa solução? Ô, Maicon, sem uma forma de visualizar, fica difícil opinar, cara. Falando nisso, eu tava com saudade Aqui. de você. Você tinha Isso, vindo aqui exatamente. pra aula. Pronto, agora sim. Minha vida anda um pouco corrida. Pronto, essa é a nossa página de blog. Basicamente tem os conteúdos mais recentes do estabelecimento. Então, inclusive, você pode postar conteúdos extras, alguma atividade que está acontecendo. Então, a gente imaginou dessa forma. Bem. É o feed de notícias, né? Isso, exatamente. Isso. A gente não fez modelagem do blog, mas é aquela coisa meio previsível já, né? Vai ter a foto bem grande, vai ter o título embaixo e o texto exatamente embaixo. O conteúdo embaixo. Isso, aí aqui voltando para a tela inicial, se o usuário ele pode clicar nas opções de registrar, ou se ele clicar e já tem uma conta, ele vai para a tela do login. Essa aqui é a tela do registro, a gente só está pedindo e-mail e senha por enquanto. Poderia pedir mais coisa, mas é só para demonstração. E no login, bom, ele só vai ter que prover o e-mail e a senha, aperta o botão e vai ser redirecionado lá para a tela inicial do aplicativo. Que seria... acho que está mais... Acho que seria mais agenda, né? Por aqui. É aquela que está o menu. Você pode diminuir um pouco. Mais para cima, eu acho. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, você vai mais para a direita. Aqui, ó. Essa daqui. Com base no que Renan fez aqui logo acima, eu tentei fazer um menu mais... um teste AB, né, para a gente validar a solução. Então, com base no que Renan fez logo acima, a gente pensou em fazer um menu com essas opções aqui mais simples, né, modalidade, turmas, professores, blog e aí a é interface. para o usuário logado, Michael? Aqui é do admin, né? Do admin por enquanto. Tá, ok.
Mas, mas o do usuário vai se assemelhar bastante com essa interface aqui também. Não vai perder o visual e a integridade do menu, não. Bom, a primeira tela. Eita. A primeira tela que ele poderia ver assim que fizesse o login poderia ser a agenda. Isso não tá decidido ainda, mas aqui seria mais ou menos um esboço do que como seria essa agenda. Por padrão, ele vai estar selecionado, vai estar selecionado no intervalo de dias, começando em hoje e terminando em, por exemplo, 7 dias à frente. E aí ele mostra quais são as próximas aulas do usuário. Diz qual é a data, qual é o tipo de aula que ele vai ter, quais são os horários e a localização. Essa lixeira aqui do lado seria para o caso em que ainda está valendo aquelas restrições, ainda falta mais de 1 hora para a aula, e então ele pode cancelar. Então, nesse caso, iria aparecer a latinha de lixo. Mas se passasse do prazo, já não teria. Seria para ele cancelar a aula. Aqui é o perfil dele. Vou mostrar uma foto. E quando clicar, ele vai para a página do perfil dele, onde ele vai poder alterar umas informações básicas. Por enquanto, a gente só está considerando nome, e-mail, endereço. E agora eu percebi que não tem nome e endereço no cadastro, eu acho. Isso é fácil de adicionar. Mas aqui seria a parte do perfil, basicamente. Aqui em cima do menu também teria uma página de pagamento, uma opção de pagamento. Ele vira para essa tela aqui. E aí, seguindo o mesmo estilo lá de cima, para ser consistente, a gente ia ter um intervalo de dias que iria mostrar todos os pagamentos pendentes ou pagos ou atrasados dele. E aqui a gente tem espaço para colocar algumas opções, como ver o Pix da fatura, né? A gente tem essa barra aqui sobrando espaço, poderia colocar uma opção para ver o Pix. Ô, Arsênio, se tiver algum pagamento em atraso, já poderia também ter uma notificação na tela inicial do usuário. Sim, é verdade. Dá para colocar aquele sino, né, de notificações. É bem padrão, é bom colocar o sino. Ok. Gabriel, a senha. Fala, Raimundo. Essa sugestão que você deu aí é uma boa, porque tem muita gente que pede para a gente lembrar do vencimento, sabe? Porque o pessoal esquece mesmo, né? Passa a data e o pessoal não lembra. É uma coisa bem comum que acontece. Aí, por exemplo, se tiver a opção desse aplicativo no celular, aí chegava lá automaticamente, né? Chegou a data de vencimento, aí apareceria lá um sinozinho, né? Na tela do celular da pessoa, né? Chegou o seu vencimento lá no Core Studio, sabe? A pessoa, chegou o vencimento, aí pronto, aí já fica bem tranquilo isso aí. É uma ótima opção de colocar aí no sistema, isso aí. Muito bom. Essa notificação que Gadelha mencionou, ela é meio que diferente, meio que não é exatamente assim. Eu não sei se você chama... Essa disciplina ela é de desenvolvimento web, né? Então, eles vão fazer um sistema para a internet. Eles vão fazer o sistema responsivo de tal forma que funcione no celular. Só que, como não é um sistema para celular especificadamente, a gente não consegue fazer notificação ativa. Ou consegue, assim, com Firebase? Consegue, mas aí ele teria que estar com o site aberto, que não é realmente realista. E tem que estar logado também, né? Sim. Tem como tem que estar com o site aberto, na verdade. Se for um PWA, talvez você consiga deixar uma sessão aberta por muito tempo, não consegue? Aí talvez o Maicon saiba responder essa pergunta. Enfim, são coisas para vocês pensarem aí em tempo de projeto. Quando vocês forem desenvolver, vocês conseguem deixar uma sessão aberta do PWA por muito tempo. Uhum. Dá sim, quando o PWA essa notificação via e-mail, Miqueias, não é bem o ideal, não. Mas, de toda forma, já ajuda, né, Raimundo? Mandar pelo menos uma notificação por e-mail. Pronto, eu aqui, eu tenho 3 e-mails
3 aplicativos de e-mail instalados no meu celular. Tem o Gmail, né? O Outlook. Então, eles ficam logados toda hora. Uhum. Tudo funciona tranquilamente. Eu recebi a notificação dele. Já ajuda, então. Eu não sei Qualquer outras coisa, pessoas, enviar um e-mail. não sei outras, mas para mim funcionaria perfeitamente. Tá? Beleza. Beleza. Podem continuar, galera. Sim. Essas partes aqui de cima do menu, elas são para os usuários que não estão logados. Então, a princípio, a gente tinha pensado em fazer o seguinte, aqui tem uma barra de navegação que ela vale para os usuários visitantes, e aí quando ele fizesse o login, ele iria para telas semelhantes, ele teria acesso às mesmas telas, que são essas, mas iria aparecer outras aqui. Mas ainda a gente está pensando sobre isso, porque vai crescer muito rápido a quantidade de links, aí estava pensando em fazer mais assim, para ficar mais organizado. Mas de qualquer forma, essa daqui é a tela do visitante para a modalidade, ele pode, deixa eu ver, pronto, essa, inicialmente quando ele abrir a página, ele vai estar aqui. Vai ter uma lista de modalidades onde ele vai poder fazer uma busca, provavelmente pelo nome. Eu não acredito que as pessoas vão buscar pela descrição, mas, bom, dá para fazer também. E aí, depois que ele clicar na modalidade, ele vai vir para essa tela aqui, onde ele vai ver qualquer descrição que tenha associado e as turmas disponíveis, que nesse caso a gente está mostrando o horário da aula, o professor, a localização e qual seria a mensalidade. Essa parte do horário tem que dar uma pensada ainda, porque não necessariamente o horário é simples assim, ele pode ser de vários dias, né? Mas assim, por enquanto a gente tinha deixado assim. Talvez seja mais interessante, por isso que eu gosto daquela visão de calendário, porque a pessoa fica mais fácil de achar um dia que seja viável. Uma coisa que eu não vi no outro projeto do Edmundo, e talvez vocês tenham, então se alguém tiver, serve para os dois, a questão de remarcar uma aula que você cancelou. Então, se você cancelar uma aula com mais de 1 hora de antecedência, você pode remarcar. Vocês colocaram aí a remarcação de aulas perdidas? Teve, deixa eu ver. Assim, não fizemos a tela onde mostra ele remarcando, mas assim, ele pode cancelar. Seria aqui o que iria contabilizar a aula pendente, né? Para ele poder remarcar. Pronto, o fluxo que eu penso é o seguinte: você cancelou, então vai ficar um avisozinho falando que você tem direito a remarcar uma aula. Aí você pode iniciar o fluxo de remarcação a partir desse aviso. Apertou o aviso, aí pode ter lá um link, por exemplo, remarque sua aula aqui. Aí você mostra lá o calendário para a pessoa com os dias e horários disponíveis para a pessoa escolher o dia que ele quer remarcar. E aí só pode remarcar uma vez, né, Raimundo? Se perder uma aula remarcada, já era. Confere? A pessoa só tem direito a remarcar uma vez. Se ela remarcar e não for, aí pronto, aí não vai mais não. Perdeu. Certo, galera? Dá para vocês Professor, pensarem em algo assim, né? até uma dúvida sobre regra de negócio em si. O Pilates, ele é trabalhado por pacote, né? Um exemplo, eu quero 3 dias na semana. É isso mesmo, Aleph. São 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Tem mais de 3 vezes, Raimundo? Não, é só 1, 2 ou 3. Tranquilo, então seria 3 pacotes, né? Exatamente. Aí, mas não são estabelecidos esses dias. O aluno escolhe o dia que quiser. Na verdade, o aluno marca. Por exemplo, o meu horário lá é toda segunda e quarta, 7 horas. Segunda e quarta, 7 horas, eu tenho minha vaga garantida lá, enquanto eu for aluno. Show. Certo? Eventualmente, pode acontecer uma emergência, que aí eu preciso desmarcar. Se tiver horário vago, porque outra pessoa eventualmente desmarcou, também eu posso repor. Mais alguma coisa, galera, que vocês querem mostrar? Tem a parte do administrador aí, só as listagens das modalidades e turmas. Uma parte mais administrativa, né? Se ele quiser editar, excluir. Uhum. Aí. É o mesmo sentido para turma e modalidade. Esse list view aí, com a turma, modalidade, horário, professor, editar ou excluir. Vou adicionar uma nova turma. Sim. Você fez uma pergunta, Aleph? Eu estava desconcentrado, eu não entendi a pergunta, não. Mas é isso mesmo. Estava explicando. Ah, ok.
Bom, eu acho que é isso. Pronto, agora lembrem sempre de pensar, vocês têm que separar a modalidade de turma, tá? Porque numa modalidade podem ter várias turmas. Tenta pensar numa disciplina. Existe a disciplina de programação web, aí eu posso ter uma turma aqui de Mossoró, outro professor pode ter uma turma de Pau dos Ferros, outro professor uma turma de outro lugar. Então, vocês fizerem pensando nessa analogia de modalidades e turmas, vocês vão separar melhor a questão dos professores, certo? Porque, Realmente a gente pensou assim, o relacionamento 1 para N, né, professor? sim. E lembrando que podem ter turmas no mesmo horário, tá? De professores diferentes. E tem a quantidade de vagas. Eu não vi se a outra equipe colocou a quantidade de vagas. Mas no caso do Pilates, por exemplo, uma turma para um professor tem até 3 alunos. Certo? Vamos adicionar essas modificações. Pois é isso então, pessoal. Agradeço a vocês. Gostei bastante. Se for possível, depois vocês adicionem a parte da prototipação aí no Figma, porque fica mais fácil da gente acompanhar o fluxo do atendimento, o fluxo do usuário e principalmente o fluxo de execução do sistema. Raimundo, só para finalizar sua participação, o Edmundo ele ainda tem uma dúvida, ó. Quando a mensalidade vencer, o usuário vai ficar bloqueado de agendar a aula ou ele vai poder agendar a aula para possivelmente pagar a mensalidade presencialmente? Eu não sei se eu entendi, mas qualquer coisa você me corrige, Raimundo. O Edmundo, é aquela coisa, do jeito que eu falei lá para os meninos da outra equipe. Meu horário, ele é segunda e quarta às 7 horas. Até que eu ligue lá falando que eu não quero mais esse horário, o Raimundo vai reservar esse horário para mim. Se eu tiver atrasado, ele vai me avisar, Gabriel, tá atrasado, mas o horário ainda é meu. Até eu falar, ô Raimundo, eu não vou pagar, libere esse horário, entendeu? Então, se alguém atrasar, você avisa para o cara que está atrasado. E aí você espera. O usuário administrador é o cara que poderia bloquear ou cancelar o horário dele, tá? Não vai ser uma coisa que vai ser automático do sistema, não. Entendeu, Edmundo? Sim. É importante isso que ele perguntou aí. O interessante é, se já venceu, a pessoa tem que receber a informação de que ela não pode mais agendar, já venceu. E aí pode colocar logo embaixo uma abazinha com o seguinte: entre em contato conosco. Que aí ela vai dizer, eu não vou mais, ou eu quero renovar, ou aí ela vai dizer, aqui vamos supor, é quinta-feira, né? E a pessoa diz, só segunda-feira que eu vou poder pagar. Aí ela fala com a gente, tudo bem, na segunda a gente acerta, aí a gente desbloqueia e ela tem o acesso novamente. Mas eu acho que é importante sim que bloqueie, sim, até para ela entrar em contato, né? Para dizer se vai, se não vai, se... Outra coisa interessante, o Raimundo e Edmundo, é que notifique não só a pessoa, mas notifique o administrador também. Então, chega uma notificação para a pessoa, para ela saber que está atrasado, e chega uma notificação para o Raimundo também, para ele saber que tem uma pessoa em atraso. Certo, galera? Podemos fechar aqui essa parte? Só para complementar uma última informação, vocês não precisam botar os vencimentos em todos os dias do mês. Vocês podem colocar menos vencimentos. Por exemplo, vencimentos são do dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, 25 e 30. Porque senão você vai ficar com 30 dias de vencimento. Aí é muita coisa. Você bota essas datas aí, essas datas fixas, que fica melhor. Por exemplo, a pessoa entrou no dia 16, aí o vencimento dela fica dia 15. A pessoa entrou dia 19, o vencimento dela fica dia 20, sabe? Que aí fica até, eu acho que, menos informação para aparecer. Isso, exatamente. Ô, Raimundo, pois eu te agradeço demais, cara, pelo seu tempo. Eu sei que você tem compromisso aí daqui a pouco, então muito obrigado por ter participado e ajudado a gente. E, eventualmente, quando os meninos tiverem mais material para mostrar, eu vou te chamar novamente, tá certo? Tá bom. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. E parabéns aí à turma que fez os aplicativos, né? Os programas, os protótipos. Eu fico no aguardo de mais novidades. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Raimundo. Abraço, cara. Tchau, tchau. Pessoal, seguindo nossa ordem aqui, equipe 4, Lesson, aproveito para dar boa tarde para a professora Estênia
que é a responsável, vai ser o nosso Product Owner da equipe 4. A equipe 4 temos Felipe, Miqueias, Natálio, Rian e Rigoberto. Enquanto o pessoal se organiza, professora Estênia, pode dar boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Doutora Carol já está aqui na sala também, viu? Cadê? Boa tarde, doutora Carol. Ela não fala não, ela só fala no chat. Cadê o Miqueias? É você? Eu mesmo. Prazer, tudo bom? Sim, então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando vocês estiverem vendo, pode avisar, tá certo? Chegou, Miqueias. Show. Boa tarde, então, pessoal. A gente ficou responsável pelo sistema do Lesson e a gente vai apresentar agora um pouco da modelagem que a gente fez da interface do sistema. O Lesson ele vai ter diferentes níveis de usuário, né? Então, primeiramente, a gente vai mostrar como seria a utilização do sistema por um estabelecimento que vai se credenciar. Então, logo quando se acessa a tela, a landing page da aplicação, ele tem contato com essa primeira tela que ele pode ter acesso a algumas sessões, né, de informativos, essas partes de termos, etc. Então, ele pode se credenciar também, né, ele clica no botão e ele vai ser redirecionado para cá, e como um estabelecimento, se ele não tem uma conta, ele vai criar essa conta. Então, ele vai fazer o preenchimento dos seus dados cadastrais e ele vai fazer o envio desses dados, que serão analisados por um administrador e, posteriormente, serão aceitos no sistema. Então, não é um cadastro direto, é um pré-cadastro, né? Então, de posse desses dados de acesso, ele vai poder logar no sistema. Miqueias. Pode falar. Professora Estênia, isso aí foi um pedido meu. Eu não sei se você acha que faz sentido, se você achar que o estabelecimento ele pode chegar e já criar conta à vontade, você pode passar para os meninos, mas não sei se você entendeu. Um estabelecimento que quer passar pelo cadastro, ele acessa o sistema, aí ele que quer passar pela avaliação, né? Ele acessa o sistema, se cadastra. O cadastro dele vai chegar lá para o administrador, vamos dizer Isadora. Aí a Isadora vai ver, esse aqui é um estabelecimento de verdade, não é uma pessoa passando trote, eu vou aceitar que ele entre no sistema e vou passar a monitorar e controlar aqui tudo. Pode ser assim, né? Sim, é importante que seja, inclusive, porque tem estabelecimentos, por exemplo, que não estão vinculados ao serviço de inspeção. Então, é preciso ter esse diferencial até para controle do administrador, no caso. Sim, inclusive, a gente está... Miqueias, volta ali em criar conta. Aham. No criar conta. Deixa eu voltar aqui, tá? Pronto, aqui. Ali embaixo, ó, antes de senha, um pouco mais acima, a gente está pedindo as informações do comprovante de inscrição e da solicitação cadastral de pessoa jurídica, né, do CNPJ, que é retirado esse documento pela Receita da Fazenda. Tem um site para isso do governo, onde a pessoa insere o seu CNPJ lá e consegue tirar o comprovante. Aí, nesse caso, a gente já envia para o administrador esse comprovante para ele analisar, para ver se tudo certo e poder aceitar ele no sistema. Nesse caso, eu já posso falar? Pode sim. Ou deixa eles apresentarem tudo? Eu acho que eu sei falando aos poucos, porque os meninos vão sendo mais cirúrgicos em relação ao que alterar. Pronto. Nessa questão do envio do arquivo, não sei se é possível permitir o envio de mais de um, mas outro documento importante também seria o alvará sanitário, que autoriza o funcionamento, já que são estabelecimentos produtores ou manipuladores de alimentos. Eles precisam... Qual o nome? Pode repetir? Alvará sanitário. Pronto, vou anotar aqui. Tá gravado, Rigoberto. Não vamos ficar repetindo não para obrigar vocês a assistirem a aula de novo. Eu acho pouco, tem que assistir de novo. Eu tô anotando, Rigo. É os likes, né, Gabriel? É as views. Tem que ter as views e o like depois. Então, nesse caso, Miqueias, voltando para a primeira tela,
eu acrescentaria ali perto de inspeção, para não ficar muito grande, vocês podem até usar uma sigla que é conhecida nossa, POA, que é Produtos de Origem Animal. Porque o serviço de inspeção, ele é dividido em inspeção dos produtos de serviço vegetal e animal. Né? Nesse caso, eu não sei, talvez numa aplicação mais abrangente, eles futuramente se faça um dispositivo que diferencie os dois serviços de inspeção num produto só. Mas vamos especificar para a origem animal, para a gente trabalhar com um grupo de estabelecimentos mais restrito. Tá bom. E aí, para não ficar sistema de inspeção, porque pode ser inspeção, inclusive, do que não é do que não é alimentos, no caso, de ficar assim muito genérico, entendeu? Sim, entendi. Uma pergunta minha e consultoria. Qual foi a ideia de vocês nesse e-consultoria? É porque a gente tem essa dúvida se o sistema ia servir mais para consultoria ou um sistema, por exemplo, governamental de uma prefeitura, sei lá, que quer fazer uma inspeção. A Gadelha falou que a gente podia escolher mais ou menos como ia ser essas views, e a gente deixou em aberto ainda para, quem sabe, né? Atender os dois cenários. A ideia da consultoria é o seguinte, porque depois a gente pode vender o serviço para um estabelecimento que está querendo tirar o certificado. Então, a gente pode usar esse sistema também para fazer uma simulação do que seria uma fiscalização nesse estabelecimento, para já apontar para o estabelecimento o que ele pode melhorar para a fiscalização real. Então, a ideia foi nesse sentido, para depois fazer uma divisão e conseguir ganhar nesse ponto aí. Tá, então essa parte de consultoria fica por sua conta, assim. Eu não fazia parte da ideia inicial do projeto, certo? Ok. Então pode seguir, Tá bom. Então, de posse dos seus dados cadastrais, né, já que o administrador aceitou essa conta de estabelecimento, ele pode se credenciar e acessar. E aqui dentro ele vai ter, então, as informações referentes às suas avaliações, né? Logo de cara, a gente já tem umas informações gerais, né? Se ele está com as inspeções todas já feitas e em dia com relação a isso, se tem alguma coisa atrasada, alguma pendência. Ele já tem acesso a algumas estatísticas, né? A gente tentou atrelar também a um pouco de gamificação, essa questão de pontuação, do score de avaliação, e ele pode acessar também os relatórios das suas avaliações, né, das inspeções que já foram realizadas. Então, aqui... Oi, pode falar. Na tela anterior, essa parte de score, ela está relacionada à pontuação da própria empresa em inspeções diferentes ou entre ela e outras empresas? Não, seria só dela. Seria uma questão mais dela. Pronto, certo. Beleza. E aqui ele vai ter um acesso a um histórico de avaliações, né, dela, que já foram realizadas, as inspeções. Ele pode ver, clicando, a ideia é que a gente gere um PDF ou uma seção que ele consiga ver esses dados com mais detalhes. E aqui ele também vai poder fazer o agendamento das inspeções. Seriam periódicas, né, mas a gente deixou essa possibilidade de ser algo agendável pelo próprio sistema também. E aí quem agenda é o estabelecimento? Isso, ele vai solicitar, ele vai ter aqui dentro desse sistema, ele vai poder ver quais seriam os dias disponíveis, né? E ele vai organizar isso dentro, claro, de um limite pré-estabelecido dentro do mês, né? Para ele fazer esse agendamento e ele escolhe aqui dentro. Né? Você acha que faz sentido? Porque eu estava pensando, o estabelecimento tenha tanto moral. Eu imagino que o estabelecimento iria solicitar um agendamento de inspeção. E aí o estabelecimento ele só solicita. Chegando essa solicitação para o fiscal ou para a equipe, aí os fiscais iriam ver um dia disponível e iriam informar. Eu penso que é mais do controle do fiscal do que do estabelecimento. A gente colocou para o administrador interno também conseguir agendar. Mas a gente também colocou para a empresa, talvez ela queira, sei lá, uma consultoria em tal dia e pede aí, entendeu? Pelo esse agendamento aí, deles mesmos.
Porque nesse caso entra a segunda função, né, que você propôs, Gabriel, que é a questão da consultoria. Pensando no serviço de inspeção público, né, de fato ele solicitaria e o serviço iria conforme a sua própria disponibilidade. Os estabelecimentos não têm como escolher. Entendi. E essa iniciativa, inclusive, é bem difícil de acontecer, do próprio estabelecimento ser inspecionado. Normalmente a inspeção acontece de surpresa. Entendido, tá certo. Inclusive, Então, Miqueias, já oi. separa ali no menu lateral da esquerda, você põe um outro Seção, botão né? aí, que é o de Consultorias separada. para deixar separado. Entendi, tá certo. Então, essa outra seção de dados seria mais os dados cadastrais mesmo, né? Miqueias, peraí, Oi, pode falar. ainda sobre... Não, eu pensei, mas dispensei. Que eu ia dizer, uma vez que o serviço de inspeção agende, Sim. Desde que não seja uma auditoria, porque a auditoria é surpresa, né? Mas se ele agendar, é possível a empresa receber um aviso, um chamado, um lembrete, e o administrador, que no caso é o serviço de inspeção, vai visitá-lo em tal dia, em tal horário? Sim, é possível, sim. Um sistema de notificação, né? No caso, um Isso. lembrete, algo assim. Isso. É bem possível, sim. Pronto. Seria bom. Então, nessa parte de dados é algo bem simples, né? Todo sistema tem essa questão de você poder fazer a adição dos seus dados, caso mude alguma coisa no endereço, por exemplo, mudar dados cadastrais de contato mesmo. E a parte do estabelecimento é basicamente isso, certo? Mais alguma dúvida sobre essa sessão? A gente pode seguir para o próximo. Pode seguir, Miqueias. Vamos aproveitar a sessão do fiscal, que eu acho que é mais importante. Pronto. A gente queria seguir logo para o ADM, tá certo? Para mostrar essa parte e depois a gente volta para essa do fiscal. Enquanto está abrindo, a questão da cor é do próprio aplicativo ou vocês escolheram? A gente que decidiu mesmo, por algo mais sóbrio. Sóbrio não, né? Porque é um amarelo. Mas é algo que lembrava um pouco já alguns sistemas do governo. Lembra alguns sistemas do governo? Eu pensando na cor, estranhei um pouco. Eu acho a paleta bonita, né? Eu acho que ficou bem, tá bem, o visual ficou bom e atrativo. Mas pensando se vocês viram algo do governo nesse sentido, beleza. Senão eu ia sugerir isso, que vocês dessem uma olhada na prefeitura de Mossoró, se eles não têm um padrão, né? Alguma questão de identidade visual para vocês tentarem fazer essa ligação. Tá certo, tá bom. A gente se baseou no Portal Cidadão. Na verdade, ele não é tão colorido assim, né? Ele é mais sóbrio mesmo, é branco com sei lá, verde e amarelo. Aí a gente utilizou o azul mais só por uma questão de paleta mesmo, foi totalmente arbitrário. Beleza. Como um administrador, ele vai já ter os seus dados credenciados, ele vai poder acessar o sistema, e aqui já de cara ele vai ter na sua home a questão das avaliações. Essa conta de administrador ela é mais de gestão mesmo, então ela consegue ver os estabelecimentos cadastrados, né, fazer um filtro para poder fazer alguma edição, alguma coisa, acessar dados de relatórios, toda essa parte de gestão das contas mesmo. E pode cadastrar um novo estabelecimento, algo que era feito também lá naquela tela do pré-cadastro. A gente também pode fazer isso por aqui. Ô, Miqueias. Oi, pode falar. É importante aí na lateral a parte de notificações pendentes, que é justamente quando o estabelecimento pediu para se cadastrar. Tá, essa parte de solicitações, ela aparece em outra seção. Daqui a pouquinho eu mostro. Certo. Aqui também é a mesma coisa para os fiscais, né? Os fiscais serão pré-cadastrados pelo administrador, e também é o mesmo princípio, ele se loga e adiciona os dados cadastrais e adiciona. A parte de avaliações seria uma lista com as avaliações que foram realizadas. Aqui ele vai poder filtrar por estabelecimento, por cidade, e a gente pensa em alguns filtros nesse sentido também com um pouco de parte de gestão. Ô, Miqueias, mas também lá no menu de estabelecimentos também tem as avaliações de cada estabelecimento, né? Sim. A ideia é que ele possa clicar aqui nesse ícone e ver as avaliações também.
em forma de histórico. Certo. A parte... Eu acho que... Será que eu estou na tela certa, Rigoberto? Porque eu não estou vendo a parte de solicitações. Acho que eu fui para a parte de fiscais. Não é, o Miquel, essa tá com cara de... Veja lá, amigo. Acho que tá errado mesmo. Né? Porque, ó, tem lá fiscais. Você acha que na tela dos fiscais vai ter fiscais? Ah, não. Então foi só um engano mesmo na parte do mapeamento aqui. A parte dessas solicitações, ela não está aparecendo aqui, então. É o Flow 1, Miqueias, o do ADM. Tem lá dizendo. Então tá certo. É porque não tá aparecendo aqui a parte de solicitações. Acho que a gente esqueceu de linkar ela aqui. Mas essa tela existe. A gente desenhou ela sim, galera. Tá aqui. Aqui, ó. Pronto. Esqueceu de linkar ela ali. Mas as solicitações elas vão aparecer aqui também com a opção de filtro. Aí o administrador... Peraí, Miqueias, volta lá no Figma, tá assim, ó. Volta lá. Estabelecimentos e solicitações de cadastro. Exatamente isso. Sim, desculpa. Pronto, perfeito. Valeu, galera. Natália levantou a mão. Era isso que você ia falar, Natália? Isso mesmo. Esperei ele terminar lá, mas nada. Pronto, desculpa, porque eu não lembrava que era esse botão. Nesse caso ficou muito escondidinho, não ficou nada? Sim, concordo. O ideal seria que a gente colocasse então aqui como uma seção lateral, né? E assim, e que ele mudasse de cor, piscasse, sei lá. Na verdade, professor Steiner, a gente chegou a colocar como um menu ali lateral. Só que aí, pensando em diminuir esse tipo de crude ali na lateral, aí a gente falou assim, vamos colocar em estabelecimento porque realmente tem a ver. Solicitações de estabelecimento ficam em estabelecimento. Sim. Entendeu? Mas também a gente pode voltar para lá. Mas o único problema é porque nesse caso, o administrador só vai ver se ele entrar em estabelecimentos. Então, eventualmente, a gente quer que o administrador chegou no trabalho 8 horas da manhã, ele entra rapidinho ali no sistema para ver se está tudo ok, e o ideal é que ele já fosse avisado logo de cara. Justo. Entendeu? Entendi. Faz sentido, sim. Pudesse abrir o sistema e aparecer já um lembrete. Uma janelinha assim. Tem notificações, tem avaliações pendentes, tem solicitação de agendamento, alguma coisa nesse sentido. Tem como? Tem sim. Tem sim. Estabelecimento. E da mesma forma, o estabelecimento, vamos supor, eles foram notificados, eles têm um prazo para atender a adequação. E aí, eles serem avisados pelo sistema de que o prazo está perto de expirar, porque senão ele perde a autorização, o selo de comercialização, sabe? Se eles não cumprem os prazos. Tá certo. Seguindo, a gente já... Desculpa, me quer atrapalhar. Pode falar. Se você for ali em estabelecimento de novo, só para mostrar como é o crude em solicitação de cadastro. Sim. Ali, ó. Aí, se você clicar, por exemplo, tem um cadastro aí pendente, né, que uma pessoa pré-cadastrou. Você clicar ali, aí você já mostra as informações que a pessoa pré-cadastrou, aí você pode aprovar ou recusar. Mas lá no estabelecimento, quando ele fez o pré-cadastro, lá foi dito, olha, o sistema vai dar um retorno para você em até 48 horas ou 2 dias úteis, para poder realmente ter esse controle de quanto tempo que ele vai ter retorno, entendeu? Aí avisa por e-mail, uma coisa assim. Ô meninos, o nosso tempo ele tá bem apertado, vocês sabem que eu tenho aula de PO logo em seguida. Eu ia pedir para você passar para a parte do fiscal e põe o foco em questões que vocês tenham dúvidas. Sim, perfeito. Então, vamos... Eu quero matar todinha com os meninos para ver as coisas. Depois a gente marca uma mentoria. Hoje é um negócio bem limitado. Então vamos lá, deixa eu só tirar umas dúvidas que eu anotei aqui. Digamos que a gente tem o inspetor. Ele pode ter acesso aos dados de todos os estabelecimentos, assim como o administrador, ou ele só pode ter acesso aos dados do estabelecimento que ele vai inspecionar? Para o serviço daqui de Mossoró, eu lhe digo que ele pode ter acesso a tudo, porque o trabalho das veterinárias do serviço é compartilhado, porque eu conheço o trabalho delas, mas eu não sei se em outras prefeituras, por exemplo,
haveria essa diferenciação, pode ser que tenha, porque aí eu tô falando de como vocês podem me atender, mas aí como o Gabriel ampliou para a possibilidade de venda da ferramenta, aí eu não sei não como é que vocês fazem. Isso significa, gente, que vocês têm que adicionar isso como ponto de flexibilidade. Vocês vão precisar pensar na hora de implementação, usar alguma técnica que fique fácil de alterar para a gente vender para outros governos. Porque a pergunta, porque a gente pensou logo na segurança de dados. Um administrador, geralmente, ele tem mais controle sobre tudo, e o fiscal não, ele só vai ter controle do que ele vai inspecionar. Então, para a segurança de dados, ele ter acesso a todos os estabelecimentos, poderia já ser uma questão ali que pode correr perigo. Ô, Rigoberto, sabe como é que a gente deixa bem flexível e atende todo mundo? O administrador. Na hora da administração, você pode ter uma opção lá em configurações do sistema que o administrador pode permitir que apenas os fiscais responsáveis pelo estabelecimento vejam seus dados, ou o administrador pode liberar para todos os fiscais. Privilégio, não um sistema de privilégio. Isso. Perfeito, está certo. Pronto, aí a outra dúvida que eu anotei aqui, um inspetor, um fiscal, ele tem acesso a outros fiscais? Não, né? Eu acho que não. Acho que é só para administrador mesmo. Seria assim? Acesso a outros fiscais seria a mesma tela de trabalho que os outros fiscais estão preenchendo? Também aos dados de outros fiscais, por exemplo. Aos dados pessoais de trabalho? Basicamente também os que eles estão preenchendo. Não, aí eu acho que não. Não, né? Não. Aí a outra dúvida é se os agendamentos internos, eles poderiam ser feitos tanto pelo inspetor como o administrador, ou apenas o administrador pode fazer o agendamento? Pelos dois. Mas dois. também pensando em outros serviços para venda, né, da ferramenta, vai depender da forma que cada prefeitura gerencia o seu serviço de inspeção. Ok. Então era só isso mesmo. Ô, pessoal, não foi com vocês que eu combinei que em vez do sim, não, a gente colocaria os percentuais? Não foi, professor Tênia, você não tinha falado isso daí, dos percentuais? Era como score, né? Sim, A gente deixou o sim, não mais para simplificar a modelagem, mas a nossa ideia é que, bom, aqui a gente colocou de forma genérica, né? Os títulos, as formas de avaliações e parâmetros de forma genérica, mostrando a possibilidade, mas a ideia é que a gente possa ter tipos diferentes de input, né? A gente possa ter slides, possa ter talvez umas entradas de texto, coisas assim. Então, seria algo que só não está na interface, mas a ideia é essa mesmo. Tá, eu não sei se eu falei com vocês também foto, mas eu acho que talvez foto fosse interessante também. Sim, a gente fez essa seção de anexos a possibilidade de colocar arquivo, texto, vídeo, áudio, colocar qualquer tipo de dado aqui. E aí vai para onde? Aí a gente vai armazenar isso internamente mesmo, dentro do sistema. A gente vai manter isso armazenado no nosso banco de dados, né? Peraí, estou pensando. A própria ferramenta vai ter uma memória? Tem um banco que armazena todos esses dados por trás, um banco de dados. Tá. Certo. A gente viu que também as avaliações, formulários que vão ser preenchidos pelo inspetor, com o padrão do CISB, né, se eu não me engano, que eu vi. Sim. Só que nos documentos que a gente viu, que a gente achou também na internet, tem vários tipos de avaliações. A gente estava meio que atrás de um padrão para colocar. Porque, por exemplo, esse do sim, esse que vocês estão usando, né, que tem sim, não, os anexos, esse é para poder verificar se o estabelecimento está ok para receber o selo de inspeção municipal. Para o CISB, tem outras avaliações, é como se vocês fossem precisaram criar outras páginas dessa para clicar em sim, não, porque são vários programas de autocontrole, não tem só um. Eles vão precisar se adequar a 3, 4 ou 5 programas, teriam mais telas dessas para verificar. Então, por enquanto, a gente deixa só esse aí mesmo? Sim, deixa só esse aqui mesmo. Okay. Inclusive, eu sugiro, não sei se o Gabriel concordar, de você me passar o link desse trecho, a gente edita o vídeo se for o caso, Gabriel, ou determina em qual minuto tá,
e eu passar para as meninas que eu chamo porque eu sou amiga pessoal delas, mas no caso, as veterinárias do serviço, elas poderiam ver essa apresentação para ter uma ideia junto comigo de como é que está indo o caminho, elas se vendo como fiscais e como administradoras, de repente elas podem trazer alguma ideia. Talvez seja mais interessante marcar uma mentoria com você e com elas e a equipe dos meninos junto. Pode ser. Eu pensei em, antes disso, elas visualizarem, porque elas podem já trazer alguma coisa também. Tá bom. Ok. Ô, meninos, então o tempo esgotou. Vocês estão vendo que eu estou organizando aqui para vocês terem mais contato com a equipe, né? Então não se preocupem não que vai dar certo. Muito obrigado, professor Estênia. Muito obrigado pelo seu tempo, a disponibilidade. E a equipe de vocês, pessoal, é a que está em mais maus lençóis, porque eu acho que de todos os Product Owners, a Estênia ela é a mais exigente. De toda forma, pelo menos, se vocês atenderem e ela ficar satisfeita no final da disciplina, é 10 garantido. É isso, obrigado. Obrigado. Gente, obrigada. Eu fico à disposição. A gente vai se reunir mais vezes. Minha internet está ruim. Obrigada. Próxima equipe 1, Planner, chegou sua vez, Carolina. Madison, Daniel, Dylan e Eric. Meninos, eu não sei se vocês estão sabendo, mas vocês perderam a Geise. Ela já avisou para vocês. A Geise agora ela é dessa equipe que acabou de apresentar, a equipe 4. Já avisei, Gabriel. Já avisou, né? E também disse que ia continuar passando as coisas para ele, assim, os recados das aulas. Tá ótimo, Geise. Você é Participei até da primeira reunião do Figma, porque foi uma atividade que eu saí na metade, né? Apoio moral. Tá ótimo. Mas vamos lá, quem vai apresentar? Pode começar. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, Dylan. Saudade de você também, meu querido. Pô, também, eu não abri a câmera aqui. Ao vivo. Pessoal da minha equipe aí, quem tiver aí, se quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Dylan. Está carregando ainda. Já visualizo. Pronto, perfeito. Lembrando que essa aqui é a ideia inicial, né? A gente teve algumas inspirações como o Asana, o próprio Figma, um pouco do Trello também, que são ferramentas que, enfim, também ajudam a auxiliar na questão de tarefas, esse tipo de coisa. Então, a gente teve um pouco essa dinâmica, assim, de uma interface um pouco mais enxuta, mas ao mesmo tempo que tem as funcionalidades principais ali em cima, né? E, mais uma vez, assim, qualquer coisa, alteração de paleta de cores, design, está totalmente aberto para qualquer mudança ou alteração. Então, essa aqui seria uma landing page, né? Uma tela inicial, primeiro contato com o usuário. Já seria uma tela assim, ele teria uma opção lá logo de fazer login, quem quiser, quem já tiver conta, né? Teria uma opção aqui de experimente já, que seria aquela parte lá que o Gadelha falou, né? De ter um gostinho assim, mais ou menos assim, do que é que ele pode fazer. A gente chega já nessa opção aqui. E ele também poderia fazer o registro, né? Poderia se cadastrar no site. Supondo que ele já faça o login direto, a gente já vai para essa tela aqui, né? Onde, enfim, não tem... Deixa eu esconder isso aqui. Enfim, já é uma tela bem padrão assim, né? Login, e-mail e senha. Teria mais uma vez a opção de criar conta aqui. Aqui poderia ter alguma coisa, a gente colocou só uma imagem assim, estética mesmo, mas poderia ser já, sei lá, opções da comunidade, planos. A gente tem várias opções para colocar aí já para instigar assim, o usuário a fazer alguma coisa. Entrando com e-mail e senha, o próximo passo já seria a visão de gerenciamento dele, né, em si. Então, aqui ele teria todos os seus plans que ele criou, poderia pesquisar por plans, poderia criar novos, ali ele tem acesso a fazer o perfil, né, a visualizar o perfil dele e ao logout. Esse menu aqui a gente pensa em como um menu auxiliar mesmo, a gente ainda não tem tantas ideias para ele, mas essas coisas geralmente a gente sabe que aparecem com o tempo, né, como, sei lá, poderia ser a opção de navegar entre menus diferentes, ou, enfim, opções extras, né. Então, ele está aí porque, assim, certamente esse tipo de coisa vai surgindo com o tempo. Então, aqui ele já tem essas opções, né? Ele já poderia aqui abrir, no caso, imprimir também e apagar. No caso do experimental, como ele não teria acesso a essa tela, ele também só iria visualizar a tela de criar o plano em si, né? Pelo que foi acordado, ele não iria nem poder imprimir,
nem salvar. Não teria como salvar também, porque ele, enfim, não tem conta, não tem onde associar esse planner. Então, supondo que o usuário vai criar um planner novo, a tela que ele teria também seria mais ou menos assim, ficou apagadinho aqui. Eu não sei se não salvou, se não está aparecendo. Mas aqui ele já teria duas opções iniciais, né? Já um planner voltado para o financeiro e um já mais para estudos, coisas acadêmicas. Esses aqui seriam layouts, né? Também poderia criar o seu do zero. A parte que não apareceu foi um que era tipo ver mais, ver outros, alguma coisa assim que a gente tem colocado. Justamente pensando na possibilidade do administrador poder criar layouts novos, né? Layouts personalizados. A gente pensou que, na visão de roadmap, né? Uma coisa mais à frente, o próprio usuário, a própria comunidade poderia salvar layouts e deixar público assim para a comunidade, né? Criar realmente assim, um senso de comunidade. Isso é bacana, Gil. Isso é bacana. Pois é uma possibilidade. E assim, a gente já pensa em deixar a arquitetura preparada para esse tipo de coisa, né? Então, não é algo que tem nos requisitos, mas é algo que facilmente dá para escalar com questão de tempo, assim. Então, pensando que ele vai criar um modelo do zero, e que eu acho que é a visão mais interessante, assim, da visão do projeto, né, o que mais importa, seria a visão dele criar um planner aqui mesmo. No caso aqui, ele está criando um planner do zero, né? Ele poderia, se ele criasse um de acordo com o layout já estaria pronto lá para ele mexer e manipular como ele quisesse. No caso, alterar também, né? Ele poderia pegar um layout pronto e alterar. E adaptar, no caso. Então, aqui ele teria essa visão inicial, que a gente pensa que o padrão manter essas 3 colunas, assim, mas essas 3 colunas são só sugestões, né? A gente, não sei se ficou tão intuitivo assim a interface, foi o que a gente buscou fazer, mas a ideia é que você pode manipular essas colunas do jeito que você quiser. Então, aqui tem opções de ações, né? Então, porque você poderia deletar uma coluna, poderia mover ela para um lado ou para um outro, você poderia dividir ela, né? No caso, uma coluna se transformar em 2 linhas, ou então ela iria se dividir. Então, com esse controle aqui, você já pode, assim, fazer inúmeras combinações, né? Você poderia deixar uma interface menor aqui, e um blocão grande aqui, ou então deixar 3 blocos pequenos aqui, um mais largo aqui na superior, né? Então, enfim, a gente pensa que é uma interface assim, bem intuitiva para o usuário que é mais leigo, né? Que ele não vai ter tantas opções assim no menu, como um Photoshop da vida que tem vários botões, várias coisas para fazer, mas ao mesmo tempo a opção, tudo está aqui muito à frente para ele, né? Tudo que ele quiser está aqui na frente dele, tem poucas opções, mas está tudo aqui. Então, clicando aqui no mais, ele tem acesso a todas as features, né? Todos os atributos que ele pode adicionar na tela, né? Que é o que estava lá na lista de requisitos, que são listas, tabelas, campo de texto, ou então um campo de texto digitável, né? E um calendário também. Esses eram que estavam nos requisitos, é totalmente possível fazer mais, né? Eu pensei agora, por exemplo, em imagens, que eu acho que realmente é o que faltou, mas eu acho que é bem válido, né? Poder colocar imagens, fotos, essas coisas assim, lembretes. E na visão geral, o esperado é que depois que o usuário termine de configurar tudo, ele já tem uma visão mais ou menos semelhante a essa. Esse é um exemplo, né, do que ele poderia fazer. Então, aqui ele teria um calendário aqui do lado, teria um bloco de anotações, aqui uma tabela para um futuro controle financeiro, uma lista de coisas para se comprar, metas do dia, talvez. E, enfim, é uma coisa que seria totalmente customizável, né? A gente quer dar bastante essa liberdade para o usuário também, então, prender ele o mínimo possível. Uma coisa que acho que não ficou muito claro, na verdade, é que aqui, nessa hora aqui, antes de ir para aquela tela, teria uma tela intermediária, que é justamente onde ele faria a configuração do nome do planner e também faria o controle de data, né? Foi uma coisa que realmente não ficou tão claro aqui agora, mas eu vou aproveitar para comentar. Aquela história, né? Um planner ele pode ser tanto um range, assim, um período de mês, de dia, como anual também. Então, a ideia é que você poderia fazer esse controle durante a criação do planner. Uma vez que não é muito viável o sensato fazer isso, imagino eu, depois que o planner já está lá criado, né? Então, seria o controle antes da criação do layout em si. No mais, eu acho que é isso. Tem a visão do administrador também, eu posso mostrar se vocês quiserem, mas se vocês tiverem dúvida a respeito dessa parte, eu acho que seria interessante falar agora. Carolina, você quer comentar alguma coisa? Esse do plano é o que eu tenho mais nebulosidade, mas eu acho que está atendendo mais ou menos ao que eu pedi. Tá atendendo, Gabs. Agora eu acho assim, que
ao invés de deixar algo muito aberto, poderia criar planners, por exemplo, apesar de Gabriel não gostar de advogar, planner jurídico, já deixar um pré-projeto, porque também para pessoas muito leigas, talvez ela não consiga criar um que esteja mais ou menos usável. Então, seria interessante já deixar os pré-projetos, deixar as abas, algumas abas em aberto para a pessoa poder adicionar mais abas ou não, mas sempre ter uma já pré-pronta. Posso só fazer um comentário? Não, justamente. A parte do controle de abas é uma coisa que realmente a gente não tinha pensado, eu acho bem interessante mesmo. Até para o usuário ter mútuo controle de várias tarefas ao mesmo tempo, né? Mas em relação a essa parte de ter modelos pré-prontos, é justamente essa área aqui, certo? Isso, inclusive, está no documento de requisitos. O administrador ele pode... Aqui, inicialmente, a gente já teria um planner pensado para o financeiro e um acadêmico, né? Isso aqui seriam layouts pré-montados, né? Então, o usuário só iria clicar lá, realmente escolher um nome, um espaço temporal, e você já teria lá uma visão, digamos assim, já automatizada, já teria algo que ele não precisasse criar do zero. Isso aqui realmente foi só para a gente ter uma visão de, tipo, se o usuário realmente criar, eu quero criar o meu próprio, e eu quero ter liberdade para fazer isso. Então, ele teria essa opção aqui. Mas, de fato, a gente já pensa que o usuário poderia facilmente utilizar modelos pré-prontos, né? Já que são coisas assim que são são bem estabelecidas, então acredito que já tem bastante modelos assim. E, enfim, isso é algo que a gente tanto pode apresentar para o usuário à primeira vista, como é algo também que o administrador do sistema tem liberdade para criar o seu layout e deixar ele público para os usuários utilizarem. Seria a opção que eu falei aqui, que teria adicionar, ver outros modelos, ou coisa do tipo. Tipo, deu para entender? Deu, aí já deixaria também algumas opções, por exemplo, aí tem agenda e acadêmico. Embaixo já teria outros mais ou menos encaminhados, só para ir adicionando ou não. O jurídico, um de agendamento de médico, alguma coisa do tipo. Perfeito, essa é a ideia mesmo. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Não, por enquanto não. Perfeito. Gabriel? Também não. Show. Eu vou mostrar rapidamente a tela. Bom, já é você. Pode continuar, Dino. Eu vou mostrar rapidamente. O administrador nem tem tanta coisa para mostrar, mais o painel de controle mesmo, mas eu vou mostrar só para a gente ter uma visão geral também, da parte de relatórios, inclusive, tipo. Os relatórios, pelo que estava no documento de requisitos, eram mais simples, né? Mais relacionados ao controle de acesso dos usuários e verificar a quantidade de planos criados, e tinha ênfase lá na parte de visualizar os usuários, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. Vou dar um zoom. Boa tarde aí, moçada. Tá dando Paulo, boa tarde. Eles estão finalizando aqui a outra equipe, já chega a galera do No Limite. Ok. Você quer que eu mostre mais aqui? Não sei se dá para ver, porque está pequenininha a tela aqui. Mas seria basicamente isso, seria uma tela de administrador. Sem mouse aqui. Dá para ver? Ele está muito pequeno. Dá para ver um pouquinho, sim. Dá para ver. Não sei porque não está apresentando. Mas, enfim, seria mais ou menos isso. Ele teria a visão geral dele, teria um painel ali com dados estatísticos que sejam interessantes. Esses dados aqui eu acho que é super relevante, assim, ter uma conversa para saber que dados relevantes são esses. Eu penso em praticamente os primeiros, assim, seria dados diários e mensais e quantidade de planos criados. Aqui teria a opção também de você criar aqueles planos personalizados e também ver dados do usuário, né? Você poderia ver a data dos relatórios. E, em geral, é isso. Nesses planos personalizados, seria interessante também, porque tem a opção de impressão, não é isso? Então, ter a opção de quantas impressões seria possível a pessoa fazer. Porque pode acontecer de uma pessoa comprar o sistema e imprimir várias vezes, então seria interessante ter um limite. Interessante. De impressão. Pronto, super válido, gostei. É algo bem viável de se fazer. Aí sabe ganhar dinheiro, viu, advogado? Já pensou logo. É verdade, viu? Faz.
Pois é, pode trocar umas ideias. Acostumado com Né? gente que sabe fazer coisa errada. Por isso que a gente é acostumado. Pronto, no mais, eu acho que eu vou encerrar até por causa do tempo, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário... Tá ótimo, Dylan, já deu tempo também. Minha aula de PO, gente, eu já sei que eu vou atrasar. Vamos lá, equipe 2. A primeira equipe que vai apresentar elementos de interface do No Limite, Galvão, Jacó, Leopoldo, Manuel e Thomas. Galvão, é você que vai apresentar, Galvão? Ou você delega para alguém? Galvão tá meio adoentado aí da garganta e eu e Thomas vamos assumir aqui. Ô, Galvão, tomara que você melhore, até porque eu tenho um trabalho para passar para você bem muito ali depois. Eita. Vai lá, Manuel, fica à vontade. Vou apresentar aqui a minha tela. Pessoal, enquanto o Manuel se organiza, deixa eu apresentar para vocês o João Paulo. João Paulo estudou comigo, cara, anos atrás, lá na UFC. Hoje é um grande empresário de Fortaleza e ele está nessa empreitada aí com a gente. João Paulo, os meninos vão apresentar o protótipo que eles desenvolveram usando o Figma. É um protótipo não funcional, tá? A ideia do protótipo é que eles mostrem para você o que eles entenderam e você ajude eles a entenderem um pouco melhor as suas necessidades, certo? Então, a gente deixa eles apresentando. Se você achar que vale a pena intervir, fazer alguma pergunta ou dar alguma dica, você pode desmutar e falar a qualquer momento, tá certo? Beleza, mas eu tô entrando aqui pelo meu computador porque eu vou ficar com a tela maior para poder ver, né? Porque pelo celular fica muito pequenininha, aí não dá nem para dizer alguma coisa sem conseguir enxergar, né? É verdade. É verdade. Mas beleza, eu já consegui abrir no notebook, viu? A tela já tá maior. Vou desligar aqui no celular. Ok. Edmundo, tem que mandar o link sim, pelo Siga. Eu preciso desse registro. Vai lá, Manuel, pode ficar à vontade. Beleza, show. Boa tarde aí, João Paulo. Eu tô aqui representando o meu grupo, né? Desde já, quando eu começar a apresentar, eu peço desculpa porque talvez os fluxos se confundam um pouco, os fluxos entre as páginas, né? Já que a gente tem várias páginas. Aí o Figma deu uma bugada, mas dá certo. Dá pra gente mostrar o que a gente entendeu. Bem, de primeiro, assim, é a landing page, né? A página de entrada dos usuários, né? A gente pensou em logo de cara exibir aqui os eventos, alguns os eventos mais recentes, né? Para acontecer. Alguma ilustração aqui legal, maneira. A gente se baseou também no site de vocês, eu acho que é de vocês, né? Que a gente viu. Meu esse site. Eu peguei um criador de site no HostGator, aí lá eu fui montando conforme eu ficava imaginando, porque a princípio era só um site institucional, né? Aí virar um site de construção de eventos e de venda de produtos seria um passo seguinte para desenvolver. Uhum. Pronto, show de bola. Aí a gente se inspirou nas cores do logo mesmo, sabe? Enfim, aqui logo de cara os eventos, né? Uma vitrine com os eventos. Visualmente está muito, muito bonito. Visualmente está muito legal mesmo. Aqui um bannerzinho para divulgar o Instagram, né? E aqui um rodapé com as informações da empresa, né? Que a gente tirou lá do site também, de vocês. Show. Pronto, aí vamos pro principal fluxo que tem, né? Que é quando o ciclista chega e ele vai pro evento, né? Aí aqui teria o banner do evento, né? O nome do evento, descrição, as datas, né? Saída, retorno, locais, ritmo, informações complementares. Achei legal que ficou bem dividido, né? Essas 3 colunas ficou bem bacana, porque aí o cara olha, ele já vê mesmo essas informações que são as mais importantes, na verdade, né? São Exatamente. Pronto, o nosso objetivo foi exatamente destacar o que era mais relevante para o ciclista, né? Mas você querendo mudar a ordem, a gente muda, né? Tranquilo. E aqui patrocinadores, as formas de pagamento, né? Que a gente deixa bem explícita. E o valor da inscrição e o botão de se inscrever, né? Perfeito. Nesse caso, se ele quiser se inscrever, aí aqui ele confirma as informações do evento, escolhe a forma de pagamento que ele deseja, né? No caso, se ele já estiver autenticado, né? Se ele não tiver autenticado, ele vai ser redirecionado para a página de autenticação, que eu
eu vou apresentar daqui a pouco. Aí, uma vez que ele confirma, a ideia é que a inscrição seja realizada e que um e-mail com as informações de pagamento seja enviado para o endereço cadastrado dele, né? Aí aqui seria a área do ciclista, né? Que é onde ele encontraria os eventos que ele se inscreveu, e os eventos que já se passaram, né? Que ele participou. Ele ia poder visualizar aqui as informações do evento, seria um modal aqui, por exemplo, para exatamente ver, né? Tudo que aparecia naquela página anterior. E aqui ele poderia cancelar as inscrições do evento, seguindo aquelas restrições que você já repassou para a Gadelha e ele repassou para a gente. É porque, na verdade, o cancelamento ele vai ser mediante tempo, porque cancelar na véspera do evento não vai rolar, entendeu? Uhum. Se for um tempo maior, aí beleza, dá para ele ficar com essa opção disponível. Senão, ele vai ter que simplesmente revender, como uma pessoa compra um ingresso e não vai, vende para outra pessoa, mas isso aí fica ela a critério dela, entendeu? Uhum. Pronto, a gente colocou, a gente descreveu exatamente isso no nosso documento, né? Que teria essas duas opções, né? A data que Gadelha passou foi 30 dias, né? Se ele cancelasse antes de 30 dias do evento, aí ele... Paga só uma multa. Isso, pagaria só a multa, né? Do contrário, ele poderia repassar para outra pessoa. Nesse caso, a gente descreveu que o sistema ia disponibilizar um formulário para que ele repassasse para outra pessoa, né? No caso, cadastraria os dados dessa outra pessoa. Na verdade, é uma mudança de titularidade. Você pega, você tem um bem, você vai passar para outra pessoa e você muda a titularidade daquele bem, daquele ativo, digamos assim. Aí, nesse caso, você não, quer que ele mesmo faria isso, porque imagina, várias pessoas cancelassem ou vendessem, porque a gente está pensando não só em eventos para 100 pessoas, 50 pessoas, mas a gente estava pensando também em eventos para 300 pessoas, 500 pessoas, porque a princípio, quando eu conversei com o Gabriel, a ideia é de envolver outras modalidades esportivas, porque a corrida de rua, por exemplo, a corrida de rua tem evento de 5 mil pessoas. Isso é porque a gente está numa época de pandemia, mas assim, já pensando a médio e longo prazo, quanto maior o evento, o sistema tem que ser mais automação possível e que seja muito... a própria pessoa ela já se encarrega de manipular as informações dela, entendeu? Uhum. Tô entendendo. Então, nesse caso, a gente só deixaria disponível esse botão de cancelar e repassar. E se ele quisesse repassar para outra pessoa. Certo. Mas aí no caso dele repassar para outra pessoa, ele deveria informar para o sistema para quem ele está repassando? Certo. Sim, com certeza, porque nós, enquanto organizadores, a gente precisa saber quem são as pessoas que vão fazer parte do evento. Pronto. Não dá para a gente pegar, e por mais que sejam muita gente, mas a gente só tem o lado lá de CPF, o nome, para saber, né, o controle. Porque, por exemplo, corrida de rua. Corrida de rua se monitora a performance do atleta. Quanto tempo ele fez a corrida, quantos quilômetros ele percorreu, enfim, o tempo, né, que ele fez. Então, todos esses dados, inclusive... principalmente, a gente faz um seguro evento, né? Porque, por exemplo, se um cara tem um mal de saúde, alguma coisa assim, aí tem um seguro com relação a isso, entendeu? Então, existem elementos que a gente precisa saber quem são as pessoas que fazem parte do evento. Não dá para ser uma coisa assim, oculto, não, na sombra, tá entendendo? Pronto, entendi. Essa é realmente a ideia mesmo. Se ele quiser repassar para outra pessoa e tiver dentro do prazo, né, para o repasse, que o ciclista que vai repassar, né, ele preenche um formulário no sistema mesmo com os dados da pessoa que ele quer repassar. Repassar, exatamente. Perfeito, pronto. É isso mesmo. Show de bola. Beleza, então aqui é basicamente a área do ciclista, né? Aqui seria os meus pedidos, caso ele compre algum dos produtos que venda na loja, né?
Gadelha, para a disciplina, ele decidiu retirar esse fluxo de... Ele decidiu não, ele disse para retirar esse fluxo, né, de compra de produtos, mas a gente já botou aqui, sabe? Pois é, assim, engraçado que vocês me pegaram o Gabriel agora. Eu vou ter uma viagem de bicicleta daqui de Fortaleza até Icapuí, são 200 quilômetros, e a gente está indo com um grupo de 70 ciclistas. Aí hoje eu já fui para pagar ônibus, já fui comprar fruta, já fui no supermercado comprar os mantimentos, finalizei a questão do caminhão para trazer as bicicletas. Então, existe uma outra logística, que é a dos bastidores, que depois essa eu também quero ter um controle disso. É bom, é bastante coisa, viu? Com certeza, você nem imagina quanto. Cara. Por isso, João Paulo, que uma das preocupações que eu vou ter com cada uma das equipes é que a gente vai sentar e vai definir com muito cuidado a arquitetura do sistema que a gente vai desenvolver, porque dependendo da arquitetura, a gente pode deixar o sistema mais flexível ou não para essas mudanças. No caso dos teus meninos, como eles estão fazendo um sistema que é como se fosse um e-commerce, é um e-commerce, né? Querendo ou não, é um e-commerce de passeios. E aí, para eles, eu já estou imaginando que a gente vai utilizar uma arquitetura de microserviços, porque aí a gente consegue isolar muito bem cada um dos elementos do back e depois, para fazer as adições, fica mais simples, sabe? A gente pode pegar equipes diferentes, usando linguagens de programação diferentes, para implementar os outros microserviços que vão interfacear e se comunicar aí com a camada de visão que eles estão desenvolvendo. Porque, com certeza, porque, por exemplo, você tem uma visão com o cliente, né, com o final. Mas aí a lucratividade do evento, ela é baseada no que está nos bastidores, como fosse, entre aspas, back-end, né, tá por trás, né, para o que o cliente está lá visualizando, está lá vendo, que ele não sabe o que é que acontece nos bastidores. E acaba que a nossa receita e o nosso pagamento a fornecedor, que aí pode ser um RP simples, né, não precisa ser um RP tão robusta, usando a ideia de SAP, por exemplo, mas uma coisa mais pontual, mais voltado realmente para a nossa demanda, e aí acaba que fica bem mais interessante e que você usa rápido, você não precisa se enrolar muito, se enganchar muito para manipular o sistema. Isso aí, pode continuar, Manuel. Beleza. Ok, aqui a gente mostrou, né, a área do ciclista, né, mas aí vamos mostrar também a área do administrador, né? Que é onde ele vai fazer toda a gerência, né? Onde terão todos os CRUDs. Aqui nós temos algumas opções, né? Gerenciar eventos, gerenciar produtos, gerenciar os grupos de pedal, os usuários e as lojas parceiras, né? Em todas essas páginas, elas são bem parecidas, né? A gente vai ter algumas operações de cadastrar, inserir, listar e remover, né? São todas elas entidades que a gente vai poder fazer todas essas operações, né? Aqui é uma de visualizar produtos, por exemplo, atualizar produtos, fazer a deleção de algum produto, fazer o cadastro de algum produto. Então, vejam que são bem parecidos, né? Basicamente, aqui é isso mesmo. Não tem muita diferença para os outros. E aqui eu queria mostrar também página de login, né? Para que o usuário ele faça a sua autenticação. Aqui não vai ser só o e-mail, na verdade não vai ser o e-mail, né? Vai ser o CPF ou o CNPJ, ou então algum login administrativo. E aqui um cadastro, né? Que ele vai poder se cadastrar como pessoa física ou como pessoa jurídica no caso de alguma empresa, né? Mas, na verdade, com relação à empresa, eu acho que seria mais legal o representante da empresa se cadastrar e se ele quiser dar algum dado corporativo, que eu acho que nem precisa, sabe? Porque, por exemplo, eu, João Paulo, como pessoa física, e aí eu quero cadastrar o meu time, eu vou lá e cadastro meus amigos. Vou lá e um evento, porque às vezes acontece isso, a inscrição de grupo, e aí de grupo de pessoas. Então, o ideal é que associe somente a CPF mesmo, porque como a não ser que o cara indique o CNPJ, indique qual é a empresa que ele faz parte,
a fim de conseguir desconto, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, se o cara for da UFESA, ele vai ganhar 15% de desconto. Só se for uma coisa mais ou menos desse tipo, que ele indique qual é a empresa que ele faz parte, entendeu? Aí, por exemplo, se eu tenho um convênio com a UFESA, ou se eu tenho um convênio com a Centauro, tenho um convênio com qualquer outra empresa, aí o cara indica que tem um campo lá para dizer que ele faz parte. Mas é aquela história, fica complicado porque eu vou comprovar como isso. Não tem como comprovar, não vou... o cara, a não ser que o cara pode dizer que é funcionário do Centauro e ele não é funcionário da Centauro, entendeu? E vai conseguir o desconto mesmo assim. Então, tem que pensar melhor isso aí, sabe? Certo. Então, você está dizendo... Oi, pode falar, Thomas. Assim, no meu ponto de vista, essa parte da empresa tinha sido mais a questão de uma empresa se cadastrar no sistema e ela poder, a partir do seu registro, por exemplo, a UFESA se registrava no sistema e queria fazer um evento específico para alunos, por exemplo, da universidade, e a partir dessa inscrição é que ela poderia solicitar e com a autorização do administrador do sistema é que faria a inserção. Seria eventos corporativos, eventos institucionais, que é outra modalidade. Nesse ponto, pode pensar dessa forma mesmo. Pronto, então beleza. A gente pode conversar melhor, né? Para deixar isso bem redondinho, né? Alinhado. Pronto. A gente fala com Gadelha, né? Aí também para não estourar o tempo, porque eu acho que tem outra equipe, né? Tem outra equipe também. Pronto. Então, por último, a gente queria mostrar também essa parte aqui de visualizar inscrições do evento, né? Você, como administrador, você vai poder visualizar todas as inscrições dos eventos e tal, e gerenciar essa parte de pagamentos, né? De quem fez o pagamento, de quem ainda não fez o pagamento. A priori, qualquer inscrição vai ficar aguardando confirmação, né? Então, quando você confirmar o pagamento, que a inscrição ela vai ser confirmada, no caso, né? Efetivado. Isso. Você tem algo a dizer sobre esse fluxo aqui? Ou tá tudo ok? Não, tá ok. Apesar que também, no caso do administrador, é porque cada evento é uma realidade diferente, de repente as regras de negócio você, às vezes não pode deixar tão amarrado. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu vendo um evento só via Pix ou só via cartão de crédito. E às vezes eu tenho um cliente que ele quer chegar para mim, não, João Paulo, eu quero entregar em espécie, entendeu? Então, tem coisas que dá para mim, eu posso ver o registro do cara e dependendo do tamanho do evento, porque, por exemplo, agora em setembro eu vou fazer um passeio ciclístico de Natal a Fortaleza, passando por Lages, Mossoró, Canoa Quebrada, Fortaleza. E o nosso grupo até agora está com 11 pessoas, entendeu? Então, com esse volume de pessoas, mas o ticket médio vai para R$900, então você tem um controle mais pessoal, personalizado com o cara, entendeu? Então, acaba que eu, enquanto administrador, também tenho que ter uma certa autonomia para estar fazendo essa verificação do meu cliente junto ao sistema com relação à forma de pagamento. Essa questão da flexibilidade, entendeu? Sim, entendi. Show de bola. Pronto, então era isso que a gente queria mostrar, né? Mas, acho que a gente abordou... muito massa. Fizeram muita coisa mesmo. Show. Pronto. Valeu, Manuel. Eu que agradeço, cara. Muito bom, parabéns. Agora, outra equipe, João Paulo, tem a equipe 6 trabalhando também no Limite. É a equipe do Alex, do Arthur, do Zé Maria, do Manuel Maria e do Valdir. Fica à vontade aí, galera. Vocês podem ir compartilhando a tela também. Quem vai apresentar da equipe de vocês? Alguém? Alguém? Dia 6 eu vou estar por aí, viu, pessoal? Alô? Vamos ver, quem é da equipe? Alex Nico. Acho que não está aqui. Arthur também não. José Maria também não. Manuel também não. E Valdir também não. Então é isso. Então acho que encerramos as apresentações de hoje. João Paulo, eu te agradeço muito, João Paulo. Você usa o Discord? Cara, não.
Tu teria que me apresentar aí para me poder... Já mandei lá no grupo, já mandei um videozinho aí que eu falei do Discord. Essa galera usa muito para jogo, sabe? Eles ficam se comunicando na hora dos jogos. E aí eu acabei criando um servidor do Discord, que eu tenho uns canais aqui com eles de comunicação, porque aí ninguém mexe com o WhatsApp, fica tudo aqui no computador e a gente consegue se comunicar e tirar dúvida ao longo do dia. Eles já estão me pedindo aqui para eu adicionar vocês lá no nosso canal, aí eu vou criar um subcanal para você, para mim e para os meninos que vão trabalhar no projeto No Limite, que aí se eles tiverem alguma dúvida assim mais urgente, eles podem falar mais rapidamente com você. Mas eu vou só te pedir, Gabriel, que tu possa também mandar no meu privado, porque, sabe, cara, agosto e setembro tá 2 meses bem puxado para mim, sabe? Puxado, justamente né? porque eu tô com esse evento de Capuí, evento de Tibau e evento de Natal Fortaleza. Uhum. Eu tô com 3 eventos, agora final de agosto e no meio e final de setembro. Começo e final de Coisa setembro. boa, se tem evento é porque tem trabalho, se tem trabalho é bom, então. Rapaz, mano. Não reclame não. Ei, pois então, muito obrigado, viu? E qualquer coisa me avisa com antecedência, quando você estiver em Tibau, qualquer coisa eu passo lá para lhe encontrar. Faz tempo que eu não Tibau eu vou estar dia 18 e 19 de setembro. Uhum. E Mossoró eu vou estar dia 5. Vou estar 5 de setembro, vou estar em Mossoró, 5 de setembro. Excelente, excelente. Pois valeu então, João Paulo. Grande abraço. Obrigado. Acho que eu vou até dormir na tua casa nesse dia. É viável, é viável. Valeu, meu filho. Um abraço grande, viu? Tchau, tchau. Meus queridos alunos, então agradeço a presença de vocês, a participação. Desejo saúde a todos, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês conseguiram captar bem a ideia do que a gente está desenvolvendo. E é claro que os ajustes vão aparecendo. Na verdade, profissionalmente, eu gosto de fazer, no mínimo, 3 iterações de protótipo antes de começar a desenvolver. Mas vocês não vão ter tanto tempo, não. Eu sugiro a vocês que vocês já incorporem nos protótipos as melhorias, não para entrega a apresentação já está até suficiente para mim, mas ainda assim, mandem lá no Siga um TXT com o link para ficar registrado, e aí aproveitem para começar a modificar os protótipos. Eu vou ver se eu consigo adicionar todos os POs lá no Discord para que vocês possam tirar as dúvidas. Um por equipe, Rian. Professor, deixa eu só perguntar aqui uma coisa bem rápida. Pode falar. A gente vai começar pelo front ou pelo back? Então, Rigoberto, eu falei isso aula passada, cara, você nem prestou atenção em mim. Vamos começar pelo front. A princípio, iam começar pelo back. Só que eu combinei com Fernanda, ela tá mais tranquila, ela já vai começar a preparar as aulas de front, então vocês vão começar pelo front. Além disso, o back, ele vai precisar um pouco mais de raciocínio nosso para a gente trabalhar em conjunto, porque cada uma das equipes de vocês vão usar arquiteturas diferentes no back. Por exemplo, eu já dei a dica que os meninos do No Limite, eles vão usar microserviços, mas nem todos vão usar microserviços. O do Pilates, por exemplo, eu quero que use microserviços, porque, na verdade, eu quero fazer uma linha de produtos. E aí, depois, mais adiante, eu posso explicar para vocês os detalhes, e para que a nossa linha de produtos ela tenha sucesso, o microserviço vai ser importante. Já a galera do projeto do Lesson, por exemplo, já não precisa usar microserviço. Ah, Gabriel, na verdade, o de vocês, uma arquitetura monolítica já resolvia, mas ainda assim, como a gente vai fazer nossa disciplina deixando bem separado o front do back, então para vocês eu já vou propor uma arquitetura BFF, por exemplo, mais ali com serviços mais macro, talvez alguma coisa de SOA. Então a parte do back a gente vai analisar cada caso, ver as especificidades, pesar os prós e contras. Alguns eu já defini na minha cabeça e os outros a gente vai pensar com carinho. Tá certo, Rigoberto? Então a gente vai deixar o back mais para o fim. Mais alguma dúvida? Posso dar tchau? Pois valeu então, galera. Abração para vocês. Até a próxima.